Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Uma redação de uma criança. A professora deu uma redação e tinha como o título: o que eu faria se fosse dono do mundo. Uma das redações dizia isso: se eu fosse dono do mundo, eu cancelaria todos os mingaus de aveia, todas as segundas-feiras de manhã e todas as alergias. Se eu fosse o dono do mundo, eu faria com que as noites fossem mais brilhantes e faria com que os hamsters nunca morressem, que as cestas de basquete fossem pelo menos 1 metro mais baixas. Se eu fosse dono do mundo, não haveria mais banhos e nem hora de dormir, e nem aquela frase: pare de incomodar a sua irmã. Melhor, se eu fosse dono do mundo, não existiriam irmãs. Se eu fosse dono do mundo, uma taça de sundae com bastante calda de chocolate valeria como salada. E se essa pessoa se esquecesse de tomar banho ou escovar os dentes, ainda assim continuaria a ser a dona do mundo. Meus irmãos, é evidente que nós não poderemos nunca ser os donos do mundo, mas fazemos de tudo. Nós fazemos de tudo o que está ao nosso alcance, o que nós podemos fazer para que o mundo seja um mundo melhor. Todos nós temos o desejo de fazer alguma diferença. Dentro de nós está esse desejo de fazer alguma diferença no mundo. A questão é: como fazer? Como ser um grande personagem desse mundo? O que de bom eu posso deixar para os meus filhos, para os meus netos? O que eu posso fazer para que as pessoas se sintam felizes ao meu lado? O Evangelho de hoje responde algumas dessas questões. Coloca Jesus novamente em caminho, em viagem. Nós temos acompanhado o Evangelho de São Marcos e por 3 domingos Jesus está se deslocando para algum lugar. Marcos até exagera dizendo que Jesus andava 40 quilômetros assim, 5 minutos. Marcos tem aí na sua mente a profecia de Isaías que dizia que o rei entraria em Jerusalém. Então ele está imaginando Jesus entrando em Jerusalém. Jesus é o cumprimento da promessa de Isaías e Jesus está a caminho de Jerusalém. É interessante aí que Jesus viu a multidão. Jesus não ligava muito para multidões.
A gente acha isso importante, né? A gente acha importante, mas Jesus não. A gente liga a televisão, vê os políticos lá abraçados com Deus e o mundo, né? Aquele monte de gente na Avenida Paulista se replicam aí nas redes sociais. Jesus não ligava para a multidão, porque a multidão queria dele milagres e não queria segui-lo como discípulo. Então grandes multidões não significam nada. O que significa pequenos grupos que querem seguir verdadeiramente o Senhor. E Jesus escolheu, dessa multidão, escolheu 12. E aí o Evangelho de Marcos começa dizendo que ele dispensou todo mundo e chamou os 12, porque ele queria falar alguma coisa muito importante. O final do Evangelho fala que Jesus se sentou. É mais ou menos isso que acontecia, quer dizer, na antiguidade o mestre ficava sentado para falar com os seus discípulos, para ensinar os seus discípulos. E Jesus então tinha uma lição muito importante para dizer. Qual a lição importante que ele tinha para dizer? Ele tinha para dizer que nós damos muito valor a poder, a posição, a status, e Jesus fala que isso tudo não tem importância nenhuma. E aí Jesus fala de duas coisas que eram detestáveis no mundo antigo. Os gregos e romanos odiavam pensar dessa maneira, que os discípulos, se quisessem ser grandes, deveriam servir os irmãos. É a primeira coisa esquisita que Jesus fala. Segunda coisa esquisita, Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz: é assim que vocês devem ser. Criança não valia nada. Aliás, a criança não vale nada. Por quê? No mundo, nos Estados Unidos, enquanto nós estamos aqui, 1.500.000 crianças estão sendo abortadas anualmente, só nos Estados Unidos. Sabe o que é isso? 1.500.000 crianças. A criança não tem importância nenhuma na nossa sociedade, porque o pai mata a mãe na frente de uma criança. Porque as crianças são exploradas sexualmente, as crianças são exploradas no seu trabalho, são obrigadas a trabalhar, são obrigadas a pedir na rua. Então não mudou muito. A gente não pode dizer que a criança é importante para nós, porque se fosse importante para nós, nós nunca ouviríamos falar de qualquer coisa ruim feita contra crianças. Mas no tempo de Jesus, a criança valia menos que um escravo, porque se dizia o seguinte: o escravo, ele tem uma função, ele vai fazer alguma coisa. A criança não faz nada. A criança não era ouvida, a criança não tinha importância nenhuma. E Jesus justamente coloca uma criança no meio. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer inverter a ordem desse mundo, ele quer inverter a lógica desse mundo. Meus irmãos, não tem lógica seguir Jesus Cristo. Não tem, não é uma equação matemática seguir Jesus Cristo. Não é 2 e 2 são 4. Na conta de Deus, 2 e 2 são 5, né? Na lógica divina, cabem, por exemplo, aqueles que não têm valor nenhum na sociedade. Esses para eles são muito importantes. Então a criança é importante, o que serve é importante, o que sofre é importante. Muitas vezes nós não nos sentimos importantes para ninguém, e de fato no mundo de hoje você é importante se você produz. Você é importante se você ganhar muito dinheiro. Eu vi uma reportagem na televisão outro dia falando das pessoas moradoras de rua, mas não pobres moradores de rua, ricos moradores de rua. E aí eles entrevistaram duas pessoas. Um senhor, ele é morador de rua, mas levou o seu terno.
né? Ele vivia de terno e gravata, dormia embaixo de uma ponte, ele comia lá numa agência do governo que oferece alimento para essas pessoas, e ele falava que ele era um homem muito rico. Ele falava que ele tinha uma empresa, ele começou a perder. Quando ele começou a perder tudo, a sua esposa foi embora, largou ele sozinho. Ele foi morar na rua. O outro é um menino, um jovem de 20 e poucos anos de idade. O pai morreu, ele ficou muito deprimido, e a mãe, para pegar a herança do pai e não dividir com ele, colocou o próprio filho na rua. Quer dizer, nesse mundo, a gente só tem importância se a gente tem dinheiro. A gente só tem importância se a gente produz. Numa empresa, se você não produz, você é mandado embora. Você pode ser uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadeira, mas se você não produz, você é jogado na rua. Quer dizer, os valores morais têm pouca importância no nosso mundo de hoje. E às vezes, dentro de um casamento, dentro de uma casa, a mãe não tem valor para o seu filho, a mulher não tem valor para o seu marido, e assim por diante. O que Jesus quer dizer é: todas as pessoas que se sentem desprezadas, todas as pessoas que são olhadas com desprezo, todas as pessoas que são evitadas, estas pessoas são bem-vindas no reino dos céus. Todas elas são abraçadas por Deus. Se elas não têm valor no mundo, elas são valorosas aos olhos de Deus. Deus tem profundo amor, profundo apreço às pessoas mais esquecidas da sociedade. São as mais queridas por Deus. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Quando eles fossem pregar o Evangelho, não deveriam nunca esquecer dessa lição. A lição mais importante: para aqueles a quem eles pregam, que possam servi-los, que possam amá-los como Deus os ama. Meus amados irmãos, os discípulos precisavam ser moldados por Jesus, porque Jesus falava para eles: eu vou ser morto, eu vou morrer, mas eu quero dar a minha vida, eu quero fazer alguma coisa, eu quero morrer pela humanidade, eu quero dar a minha vida pelos pecadores. E o que eles estavam pensando quando Jesus falava isso? Quem de nós vai ser o primeirão? Eles estavam disputando entre si. Disputa e inveja eram duas coisas, porque onde há disputas pelos cargos mais altos, a inveja também. Os discípulos estavam corroídos pela inveja, estavam cegos pela inveja, não entendiam o que Jesus falava, porque Jesus falava de um assunto completamente diferente, de ser pequeno, de ser humilde. Meus irmãos, esses assuntos não são importantes hoje em dia também, nem no tempo de Jesus, nem agora. Eles realmente ficam envergonhados, porque Jesus falava em dar a vida pelos outros e eles falavam em viver para si mesmos, egoisticamente. Portanto, meus irmãos, o que nós podemos fazer? Eu comecei falando que o que eu faria se fosse o dono do mundo. O que eu faria? O que eu posso fazer para diminuir diferenças, para que as pessoas se sintam valorizadas ao meu redor? Precisamos fazer alguma coisa, porque nós mesmos humilhamos as pessoas, nós rejeitamos as pessoas, nós julgamos as pessoas pela sua roupa, pela sua aparência, pelo seu jeito de ser. Nós julgamos. Que o Senhor nos ensine, portanto, essa grande lição que Ele ensinou aos seus discípulos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,